Iremos apresentar a primeira feira histórica, na qual o tema é a história da cidade de Coremas. Falaremos sobre a transição de vila para distrito e de distrito para cidade, além das visitas ilustres que por aqui passaram. Boa tarde, Preto. Nós, alunos do Colégio Curso Santa Rita de Cássia, estamos aqui na Casa da Cultura Vereador Francisco Silva e queremos saber um pouco sobre a história de Coremas enquanto vila, distrito e cidade. Boa tarde, é com imenso prazer que aqui estou prestando esse esclarecimento sobre a nossa cidade, que nós sabemos que no passado, uma cidade, para se chegar à cidade, ela primeiro tem que ser vila. Se constrói uma igreja, a primeira construção, a primeira edificação de uma localidade é uma igreja, porque ali foi doado faixa de terra, assim como foi doado para que Corema hoje existisse, e primeiro sendo vila, em 1896, que à época sabíamos que aqui era habitado por tribos panatis e índios cariris, e sabemos que tinha um chefe chamado Corema, não é? E na época, em 1896, sob o comando do rei de Portugal, autorizando o governo da Paraíba, obedecendo a lei da cidade de Piancó, que era a cidade-mãe de todas as cidades atualmente do Vale, porque a vila pertencia a Santo Antônio de Piancó, que é o nome oficial da cidade de Piancó. E a vila, em 1896, ela foi de fato registrada nos anais da história como vila. E daí, uma população, logicamente, um lugar pequeno, à época, 26 casas era o que tinha, e as tribos indígenas, não só em Coremas, mas na redondeza. E Coremas se destacou como vila, porque era uma vila próspera, visto o rio Piancó perenizar a região que hoje está o nosso Açu. Portanto, mesmo sendo vila, Corema já era próspera, porque já tinha feira de gado, já tinha feira de diversos artesãos que trazia das vilas vizinhas para negociar em Corema. Portanto, Coremas, mesmo sendo vila, já brilhava no cenário estadual. Bom, Preto, eu queria saber agora qual era a atividade econômica predominante em Coremas como vila. A atividade predominante era a pecuária, né? Era a criação do gado, de caprino, de ovelhas, e a cultura de subsistência. O milho, o feijão, o arroz, a batata, a oiticica, que hoje não mais existe, tinha a oiticica, que é na fabricação de óleo, hoje não mais existe, mas a oiticica era predominante, que deixou de existir. Então, essa era a atividade econômica da cidade, basicamente a agricultura, e principalmente a agricultura de subsistência. E como foi a transição de vila para distrito? A transição de vila para distrito, de 1911, já se colocava no poder público, na Assembleia Legislativa do Estado, que tem que passar pela Assembleia, tem que passar pelo poder estadual a aprovação de uma cidade, de um distrito. Então, foi feito o documentário, foi feito a pesquisa, a vila foi aumentando, a população foi crescendo e a necessidade de se tornar maior foi daí que se passou a distrito.
chegando em 1938 oficialmente como distrito de Piancó. E como era Coremas como distrito? Corema como distrito de Piancó já tinha uma elevação econômica bem considerável, visto em 1937 já ter iniciado a construção do grande açude Estevão Marinho. Ora, tínhamos cerca aqui de mais de 2.000 pessoas trabalhando em nossa cidade, já gerando divisa, gerando dinheiro para o distrito de Corema. Já se foram abertas várias mercearias, vários pontos de comércios para atrair o pessoal, para não gastar o dinheiro lá fora. Pessoas da localidade foi estendendo, foi construindo mais casas, como falei, mais ponto de venda e o distrito arrecadando mais dinheiro. E, logicamente, com acúmulo de água, mesmo sem o açude estar pronto, mas já tinha pontos em que a pesca já se fazia presente. A pesca já se fazia presente. E, realmente, quando foi concluído a obra em 1942, Corema não era cidade, era o distrito mais importante do Vale do Piancó, porque o Vale do Piancó hoje ele é formado de 20 cidades e Coremas só perdia em ponto estratégico, em ponto econômico, só para a cidade mãe Piancó. Portanto, o distrito mais importante de Coremas do Piancó era o distrito de Corema, porque devido à conclusão desse grande manancial, o açude Estevão Marinho. E a pesca já passou a ser, passou a ser uma atividade super elevada, gerando dinheiro para o nosso município e consumo próprio, abastecendo não só Corema, mas todas as cidades adjacentes e do Vale do Piancó. Em que ano iniciou-se a construção do açude? A construção do açude de Coremas teve início depois da conclusão do açude de São Gonçalo. O engenheiro Estevão Marinho, depois de concluída a obra, em 1937, vinha para o distrito de Coremas, instalando o acampamento DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e iniciando de fato em 1937, período em que Getúlio Vargas instaurava no Brasil o Estado Novo. E como foi dado o nome ao açude? Foi em homenagem a quê? O nome foi batizado, podemos assim afirmar, de açude Estevão Marinho, em homenagem ao engenheiro construtor da obra, Estevão Marinho, que a justa homenagem que o próprio DENOX fez essa homenagem a Estevão Marinho, devido mesmo ter sido um engenheiro de grande gabarito, de grande qualidade, onde todas as suas obras edificadas, nenhuma falharam nesse Nordeste brasileiro. Até porque a obra de açudagem, o início foi no Nordeste, e Coremas foi privilegiada, porque na época, em 1937, a maior obra de açudagem do Brasil era no distrito de Coremas. Era a maior obra de açudagem, era no distrito de Coremas, que teve a conclusão em 1942. Portanto, foram 5 anos para se chegar à conclusão desse grande manancial que dispõe de 1 bilhão, junto com o complexo de Mãe d'Água, 358 milhões de metros cúbicos de água. Quais os pontos turísticos que haviam quanto distrito? Infelizmente, nossa cidade, a época de distrito, tinha atração turística mais que o dia atual, o dia de hoje. Por quê? Com a construção do açude, nós tínhamos aqui, em pleno funcionamento, a cascata, que destruíram. Nós tínhamos a primeira piscina que ainda tem aqui, que danificaram, construída na Paraíba.
feita aí no acampamento de Denópolis. Nós tínhamos campo de tênis, que foi destruído. Nós tínhamos uma capelinha que ainda, graças a Deus, ainda está em pé, que funcionava com suas missões, funcionava com suas missas, que hoje não mais existe. Nós tínhamos aqui um campo, tinha um estádio de futebol em atividade, que hoje não mais existe o campo de fato, mas tomado de capim. Nós tínhamos um pré-cinema chamado Cinecap, Comissão do Alto Piranha, em plena atividade, Curema quando distrito, que hoje não tem mais. Nós tínhamos uma casa de força que gerava energia, a lenha, funcionava energia para a cidade a lenha. Isso é uma energia mecânica, a lei da física, a lenha. Não, destruíram, lapidaram, destruíram. Se fizer uma comparação com o ponto turístico de Curema distrito e Curema cidade, é notório que no distrito Coremas era 100% turístico e hoje praticamente o Denópolis não mais existe em termos de atração turística, porque as autoridades não ligaram, não de preservar. Tínhamos até hospital aqui no Denópolis e destruíram. Hospital de alta qualidade foi destruído. Então, o que restou ainda, que foi restaurado pelo governador José Maranhão, foi o grupo do acampamento, que no início era chamado Grupo Escolar Rojado Lisboa, em homenagem a um grande engenheiro que ajudou na construção. Depois, com a Revolução de 31 de março, mudaram o nome, tiraram a Rojado Lisboa e colocaram 31 de março, que ao meu ver é uma homenagem muito triste, porque se trata de um golpe militar que se deu no país, onde se derrama o sangue, onde muitas vidas foram ceifadas, foram perseguições políticas. Então, depois mudaram para Major Arlindo, que foi vice-prefeito de Corema, mas infelizmente permanece ainda 31 de março, que é uma data triste para a história, não só de Coremas, mas também para a história do Brasil, porque o golpe atingiu todos os municípios brasileiros, todos os filhos, toda pessoa teve seus direitos restritos, seus direitos políticos caçados. O que marcou na transição de distrito para a cidade e quais pessoas se destacaram durante essa passagem? Essa passagem voltando de vila também, que é interessante, falando no nosso vizinho Cariri, Panatis, que pertenciam à tribo Cariri, o chefe indígena Curema, daí esse nome Curema, que era chamado Curema, distrito de Curema, que não era Corema, chamava distrito Curema. Então a importância foi o quê? Que os fundadores de Coremas, preocupados com a nossa emancipação de vila para distrito, se destacaram pessoas como João Soares Evangelista, Antônio Moreira, Antônio Lucas de Lacerda e o próprio Piranhas, que era um camarada que doou terra para que se hoje Curema existisse. Fizeram até promessa com os primeiros doadores de Portugal. Como eu falei anteriormente, uma vila se inicia primeiramente com a construção de uma igreja. Dali é que vai chegando a distrito e a cidade. Então, a transição foi importante. Quando você pergunta de vila, foi a necessidade de passar distrito em face da construção do açude. A população foi aumentando e a necessidade de distrito para a cidade foi o quê? Os nossos políticos que não eram eleitos em Coremas, eram vereadores em Piancó, juntamente com esses senhores que eu falei, a exemplo de Antônio Lucas Lacerda, João Soares Evangelista e os
Mas se interessaram, se interessaram e encaminharam um projeto de lei juntamente com 2.000 assinaturas, entregaram ao senhor Francisco Silva. O mesmo entregou as assinaturas dos moradores do distrito, entregou ao deputado Jaci Arruda, que à época era o deputado mais jovem do Brasil, que felizmente ainda está vivo, com 86 anos morando em Brasília, e ele apresentou o projeto de número 86/53, e através da lei 10.005, Curemas se tornava uma cidade independente de Piancó. A sua emancipação se deu em 4 de abril de 1954, graças ao projeto apresentado pelo então deputado Dr. Jaci Arruda, que por sinal é cidadão curemense, título concedido a ele por mim quando fui vereador, e ele veio de Brasília receber o título, esse senhor, que ele é um senhor muito importante, foi governador até do território do Rio Branco, foi deputado federal, consultor da República, não pode estar aqui comemorando os 60 anos de Coremas, porque tem muito haveres em Brasília, juntamente com os filhos dele, que apesar de 86 anos, mas ainda continua na ativa como um dos maiores advogados do Brasil. E Coremas, essa transição se deu por necessidade política e econômica, o distrito ter crescido bastante e não comportar, se ficar submisso a Piancó. E Coremas se transformava na segunda cidade mais importante do Vale, devido o quê? Esses grandes mananciais que foi construído. Mãe d'água não existia, somente o esteio marinho, mas já se falava, já se começava em 54, a construção de Mãe d'água já tinha dado esse início. Qual foi o primeiro governante da cidade de Coremas? Veja bem, em 1954, Coremas, depois de cidade, foi nomeado prefeito interino o senhor Renato Ramalho Leite, em memória. Nomeado pelo então governador à época, João Fernando de Lima, que hoje nossa cidade tem uma rua, aquela avenida do hospital, Rua João Fernando de Lima, é em homenagem a João Fernando de Lima, o governador que nomeou Renato Ramalho como primeiro prefeito de Coremas, governando somente um ano, de 54 a 1955. Posteriormente, em 55, foi eleito o primeiro prefeito eleito pelo povo, o senhor Antônio Lopes Filho. Esse, quando houve a primeira eleição direta, aí foi eleito Antônio Lopes Filho, pai do prefeito atual, Antônio Carlos Cavalcante Lopes. Quais foram as visitas presidenciais enquanto cidade? Coremas é privilegiada no Senado Nacional, porque aqui tivemos 4 presidentes visitando nossa pequena Coremas, coisa rara. Imagina aquela época. Quais foram os presidentes que visitaram Coremas no decorrer de sua história? Coremas foi privilegiada com a visita de 4 presidentes. O primeiro presidente a pisar o solo coremense foi o então presidente Getúlio Dornelles Vargas, que, deslocando do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil à época, veio visitar, veio acompanhar o andamento da construção do açude, que mais tarde passou a chamar de Esteio Marinho. Então, o açude iniciou-se em 37 e ele veio em 40. Isso queria dizer o quê? Que mais da metade da obra já estava em andamento. E ele
saudou a todos os coremenses que ele era populista, e ficou gravado na história que ainda há pessoas vivas que presenciou a visita de Getúlio Vargas, criança, rapazinho, ainda em Coremas, presenciou a visita desse ilustre presidente. Imagina, sair lá da região sudeste para o nordeste, no sertão, longínquo do Brasil, e ele veio acompanhar, saber se realmente a obra estava com andamento, o orçamento estava sendo cumprido. E em 1940 foi o ano que Getúlio Vargas visitou nossa querida Curema, que na época não era cidade, e sim distrito. E a importância dessa visita de Getúlio foi avançar no progresso de açudagem do Brasil. E depois de Getúlio Vargas, quando Getúlio aqui esteve, logicamente, depois de feito o relatório, e o açude ter sido concluído em 42, aí foi que o Marechal Eurico Gaspar Dutra, em 1949, veio visitar o açude. Coremas ainda era distrito, para saber se realmente a obra estava 100%. E em 49, o governador à época era Oswaldo Trigueiro do Vale, acompanhou o Marechal e ele visitou a obra já concluída. E aqui a sua mensagem para os coremenses, foi de preservar esse grande manancial, essa água. E um fato interessante, a barbearia que o Eurico Gaspar Dutra se fez presente para fazer a barba, ajeitar o cabelo, que ele, apesar que ele era um pouco calmo, foi a barbearia do saudoso Nezinho Barbeiro, lá no Beco do Chica. Lá no Beco do Chica, o presidente ficou ali, ajeitando a barbearia, o presidente, muito popular também. Então ele veio de fato olhar, visitar em loco, se a obra estava de fato atingindo os seus objetivos. Então aí o segundo presidente, Eurico Gaspar Dutra, em 1949, visitava no nosso distrito, que futuramente seria cidade em 54. Já a terceira visita presidencial foi do mineiro, nascido em Diamantina, Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aqui esteve em 1957, inaugurando o complexo Mãe d'Água, o açude Mãe d'Água. Foi o presidente mais popular que visitou nossa cidade. E ainda é tido na história como o presidente mais popular do Brasil, porque era um presidente que vinha visitar a obra e ficava junto dos operários, trabalhando, pegando numa picareta, numa enxada, ali vendo, sentindo o sofrimento do que é trabalhar no pesado. Juscelino Kubitschek teve esse gesto de humildade, junto com os caçacos, que à época esses trabalhadores eram chamados de caçacos, certo? Que hoje se chama boia fria, mas hoje eram chamados de caçacos. E Juscelino Kubitschek aí esteve. Portanto, aqui em 57, quando eu digo, num verso meu que fiz, quando Juscelino aqui em 57 inaugurou Mãe d'Água e andou em um roquete. O roquete era um carro antigo, um caminhão grande,
e ele ali visitando, andando por ali, então um roquete, que era um caminhão da época, que hoje não existe mais esse carro, que ficava na Casa Ford, lá na linha de ferro, que a linha de ferro era justamente onde a Cafuringa, que era um trenzinho batizado, que levava todo o material da construção do açude, tirava as pedras da pedreira e levava todo o apetrecho em cima desse trenzinho, passando na linha de ferro, que hoje é bairro Renato Ramalho, para levar todo o material para a construção do açude. Daí chamava linha de ferro, porque era um trem de carga que tinha aqui, que levava o material, que era abundante. E Juscelino, a festa foi muito grande com a visita do presidente Juscelino, porque foi ele que acionou as turbinas lá de Mandava, foi ele que acionou, foi ele que tirou a faixa inaugural. E lá tinha muita atração turística que infelizmente também acabaram. Tinha a cascata da Mandava, tá. Aí hoje não mais existe, certo? E o quarto presidente que aqui esteve foi o Fernando Henrique Cardoso. Aqui, antes no final do governo dele, próximo governo de Lula, do governo de Lula, de 2000, ele aqui esteve, para quê? Para que vesse o manancial e, juntamente com o ex-governador José Maranhão, ele sobrevoou as várzeas de Souza e parte de Mãe d'Água, do açude, para construir o canal da Redenção, que na verdade é o canal governador Antônio Mariz, que é um canal de 57 quilômetros, que foi autorizado o presidente era Fernando Henrique e o governador da Paraíba era José Targino Maranhão. Então, essas visitas presidenciais, todas elas estavam ligadas ao fator energético, ao fator hídrico, ao fator água, a esse lito maioral que nós sabemos que só foi possível ter vida em nosso planeta devido ter água no estado limpo. Então, a visita desses 4 presidentes está relacionada com a água, com a açudagem, com transposição, com a água, de um modo geral. Não foi exclusivamente outra, foi a água, que é o principal problema, continua sendo o principal problema do povo nordestino, a falta de água. E graças a Deus, nosso açude não está com o potencial de antes, mas nós somos agraciados por Deus de ter esses 2 grandes mananciais em nossa cidade e receber a visita desses presidentes, que 3 já se foram: Getúlio, Gaspar e Juscelino, e continua vivo, e que Deus dê muitos anos de vida assim mesmo a Fernando Henrique Cardoso, que se preocupou também com o problema da água, levando água para as várzeas de Souza, o chamado Canal da Redenção. E qual foi a importância do Dr. Raimundo Nonato na história da cidade de Coremas? A importância de Dr. Raimundo Nonato é advinda, só teve essa importância devido aos açudes que foram construídos em Coremas. Ele, por entender de eletricidade, ser um engenheiro elétrico, ficou incumbido de dar assistência à única usina hidrelétrica da Paraíba, que você passando lá está a usina Curema. Mas na verdade a usina, depois do falecimento dele em 1962, quando houve uma pane nas turbinas, começou um incêndio, ele foi desligar, aí recebeu bastante ar e entrou muito ar, logicamente os pulmões, os alvéolos, que são as estruturas pulmonares, ficou bastante, vamos dizer, asfixiado do fogo, e ele, no momento, desligando a chave geral do incêndio, ele evitou uma grande catástrofe em Curema, que a cidade podia pegar até fogo,
na rede elétrica de um modo geral, certo? De um modo geral, podia pegar até fogo, e ele teve a coragem de desligar a chave geral, e custou caro, ele pagou com a própria vida, falecendo em 1962, depois de dias doente em Campina Grande, ele veio falecer em Campina. Os pulmões dele não suportou a asfixia, a queima do ar que penetrou nos pulmões, ele infelizmente faleceu. E resultado, ele foi um grande engenheiro que teve uma grande contribuição no sistema elétrico de Coremas. Era ele que administrava, era ele que ele era um guardião da usina termoelétrica que gerava energia. Porque nós sabemos que quando foi construído o açude, as comportas dos açudes tem dois tubos gigantes, aí necessário a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, passou a administrar essa água. Essa água pertence à União, ao DENOX, mas quem administra a água é a Chesf. Ela leva para Paulo Afonso, lá, né? Paulo Afonso, lá na Bahia, leva para Paulo Afonso. E resultado, o doutor Raimundo Nonato teve a sua vida ceifada, visto esse grande incêndio que houve na usina. E se ele não estivesse lá, quem era que ia dispor, quem tinha a coragem de chegar, entrar nas chamas para desligar uma usina pegando fogo? Por isso que ele é tido como o herói de Coremas. Ele é tido como o herói de Coremas. Por quê? Porque teve esse gesto humano, que ele se tornou um mártir. Porque, minha gente, o caso é sério. Não é pouca pessoa que basta ver o fogo que tem medo. E você partir para um gerador elétrico daquele, numa alta temperatura, você pode ser atraído até pela chama. E ele desligou, e de momento a normalidade nas nossas turbinas voltou. Só que ele pagou, o gesto dele, ele pagou com a própria vida, desligando o comando geral da turbina e gerindo bastante ar, morrendo asfixiado em 1962. Daí o nome da usina, seu nome, usina Dr. Raimundo Nonato de Melo, que por sinal a filha dele mora em Campina Grande, doutora Rosinha, que vem fazer futuramente uma visita à nossa casa. Então foi um grande engenheiro elétrico, foi uma pessoa de alta importância e é tido como herói de Coremas, visto desligar a chave geral das usinas que estavam pegando fogo. Como ele desligou e pagou o pessoal da própria vida. E Coremas reconhece o seu trabalho, a usina está de pé. Houve reforma, que a tecnologia reforma. É lógico que de 62 para cá, se passar meio século, peças já foram substituídas, não é isso? Mas a grandeza, o gesto dele eternizou. O gesto de Raimundo, Dr. Raimundo, eternizou, porque ele salvou uma cidade de um incêndio, salvou que a cidade tivesse um grande prejuízo. Por isso que Coremas tem, infelizmente nossa cidade tem uma rua, lá no Pombalzinho, não menosprezando o pessoal que mora naquela rua, na Rua da Lama. Aquela Rua da Lama é a Rua Raimundo Nonato. Poderia ser uma rua, poderia colocar uma homenagem, outra homenagem melhor, não desfazendo da rua, porque são pessoas, todos nós somos pessoas humanas, ninguém é melhor que ninguém. Aí muita gente diz, mas achar de colocar o nome de Dr. Raimundo numa Rua da Lama, chamada Rua da Lama, né? Mas isso hoje a rua já está mais modificada, já está bem melhor. Então, eu só quero que vocês saibam que apesar de não ser coremense, mas foi um grande homem, um grande cidadão, e é chamado herói de Corema. Por quê? Porque evitou a grande catástrofe, o grande incêndio na usina que vem do açude externário das turbinas.
E sobre a importância da visita do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, também está relacionado com a água, porque ele aqui esteve em 1978, precisamente, salvo em 1976, inaugurando o projeto sertanejo. Qual a finalidade desse projeto sertanejo? Era de dar condições para que o pescador adquirisse verba, adquirisse subsídio, adquirisse meios de comprar seu barco, de comprar sua canoa, de comprar sua linha de pesca, de comprar seus apetrechos, para que o açude, para que a pesca em Curema desenvolvesse bastante. Interessante, na década de 70, nós éramos o maior exportador de pescado da Paraíba, na década de 70. E perdemos essa hegemonia pelo descuido de nossas autoridades. Curema hoje não exporta. A gente exportava peixe, a gente ganhava de cabedeiro lá da área litorânea. Nós ganhávamos. E o projeto sertanejo que Luiz Gonzaga veio com o ministro Mário Andreasa, que à época o presidente da República era João Batista de Oliveira Figueiredo, que era um governo, o nosso país era administrado pelo governo militar, porque nós sabemos que em 64, quando João Goulart foi deposto, o Brasil passou a ser governado por presidente não eleito pelo povo, e sim escolhido pelo Congresso, mas por trás do Congresso as Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha e o Exército era quem mandava. E em 1964, João Goulart era deposto, Castelo Branco assumia o governo e terminava o regime militar, por incrível que pareça, terminava no governo de João Batista de Oliveira Figueiredo, que Mário Andreasa foi ministro, e trouxe Luiz Gonzaga, porque Luiz Gonzaga cantava o Nordeste, cantava o sertão, cantava a falta de água, cantava o sofrimento do nordestino como a triste partida, aquela que todo mundo sabe. Meu Deus, setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, quer de nós, falando da seca que se abatia. Por isso que a importância, como ele cantava Asa Branca, ele era um cantor nordestino que se preocupava muito com a seca. E o presidente da República, João Figueiredo, preocupado com a seca no Nordeste, mandou o seu ministro, Mário Andreasa, ministro do interior, para que visitasse nossos mananciais e aqui liberasse recursos para a agricultura, para a pecuária, para a pesca, para as atividades relacionadas com a terra. Daí a importância dessa grande visita de Mário Davi Andreasa em Corema, mas infelizmente eu tenho que dizer, se fez o projeto sertanejo, mas pouco durou, porque a corrupção, o dinheiro que se vinha era desviado e foi abaixo. O projeto sertanejo em Coremas foi abaixo, pouco teve rendimento. E essa mazela, o nosso país ainda continua. A malversação do dinheiro público, a má administração do dinheiro público. Portanto, nós, vocês estudantes, que responsáveis pelo futuro de Coremas, responsáveis pelo futuro da Paraíba, responsáveis pelo futuro do Brasil, responsáveis pelo futuro do planeta, nós temos que se preocupar com a água, porque a água tem que ter o seu tratamento. A escola, o dia a dia, tem que ter a preocupação com a água, porque a água, do jeito que ela cria, ela também mata. A água tratada cria, e a água sem tratamento, ela destrói. Eu não estou dizendo que é necessário que a gente se implante uma cajeta em Curema,
Porque se disser assim, Preto deu entrevista lá dizendo a Cagep nós vamos pagar a água. É importante criar meios, já que nós temos esse açude, podemos ter uma tarifa baixa, porque essa água está no nosso território, é da União, mas já que está em nosso território, se futuramente for implantado um sistema de abastecimento e tratamento de água de Coremas, que é um tratamento que se gasta muito, que é empregado elementos químicos, como o sulfato de alumínio e o cloreto de cálcio, tem que ter dinheiro, mas é necessário que paguemos uma tarifa baixa, porque o açude está na superfície, está na nossa área, está no nosso território, está na nossa cidade. Porque tem cidade na Paraíba, salvo engano, a única cidade que não paga água, além de Coremas, é Itapororoca, lá no Brejo. E Coremas precisam do tratamento da água. Vamos se preocupar com o tratamento da nossa água, para que nossas crianças, nossa população tenha mais vida, tenha mais saúde e tenha dias melhores. E aqui, aproveitando, eu quero que as autoridades, o poder federal, o poder estadual, o poder municipal, olhem para a nossa Casa de Cultura, porque essa Casa de Cultura não tem dono. O dono é o povo, o dono é o visitante, o dono é a pessoa interessada em fazer sua pesquisa. Agora tem que ter um incentivo para que adquirimos computador, recursos técnicos atual para de avanço. Cheque, o estudante precisa de tirar uma cheque na Casa da Cultura, tem. E sem cobrar, grátis, que aqui ninguém cobra nada de ninguém. Aqui é a casa do povo. Agora tem que ter o lado público, olhar a nossa casa. E graças a Deus essa casa, quem tem elevado essa casa, são principalmente vocês, o alunado, o estudante, é quem está divulgando, é quem está dando nome à nossa Casa da Cultura. Vereador Francisco Silva, muito obrigado e que Deus abençoe vocês e tenha um futuro promissor, que tenha uma carreira educacional elevadíssima, levando conhecimento para os que vêm e tendo progresso em casa, na sociedade e na função que vocês, na vocação que vocês irá escolher para servir futuramente a nossa querida Coremas. Muito obrigado. Agradeço aos que fazem parte da Casa da Cultura de Coremas e sempre nos dá a oportunidade de conhecermos melhor a história de nossa cidade. E queremos deixar nossos agradecimentos a Preto, que sempre nos deu total apoio.